Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago, aqui da MetaMed. Eu sou médico e hoje, pessoal, vamos responder algumas questões de química. Na verdade, algumas não, todas as questões de química da prova da UFG 2025/2, Cidade Ocidental, Instituto Verbena, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, né, como vocês conseguem ver aqui os resquícios da guerra, resolvemos todas as questões de biologia dessa mesma prova, que inclusive já está disponível também na plataforma. Então, essas que estão riscadas aqui, já com gabarito, são questões de biologia que foram resolvidas na aula anterior. E hoje a gente vai começar aqui com a parte química, tá? Então, a parte de ciência da natureza, ela começa aqui a partir da questão 53, só que essa 55 é de física. A primeira aqui que a gente vai ter de química mesmo vai ser a questão 56. Então, vamos lá. No Brasil, as mudanças recentes no mercado de carros ampliaram as discussões sobre os impactos ambientais gerados por veículos elétricos e a combustão, entre outros aspectos. Os estudos revelam que os veículos elétricos, apesar de não emitirem gases do efeito estufa diretamente, geram gás carbônico, né, CO2, ao longo de seu ciclo de vida. Por outro lado, este estudo ele vai destacando, né, que o etanol é um biocombustível renovável, pois parte do CO2 emitido é absorvido pela própria cana-de-açúcar na fotossíntese. A combustão completa do etanol é representada pela equação. Então, olha só, essa aqui que é a molécula de etanol. Vamos lembrar da nomenclatura? Quando a gente tem uma molécula de carbono, qual que é o prefixo que a gente vai usar? Vamos lá, chat. Eu tenho um carbono. Qual que é o sufixo que a gente vai usar? Então, vamos lá. Um carbono. Coloque aí no chat. Quero ver. Eu já escutei que alguém respondeu. Vou botar aqui também. Não vou fazer todos não, mas a gente faz aqui. Dois. Vamos ver o chat. E aí, galera? Net, né? Boa. Aproveitando que a gente já está no chat, vamos lá. Quando eu tenho dois carbonos, qual que é o prefixo que a gente vai usar? Se um carbono é met, com dois é et. Boa, 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 boa. Agora eu quero ver se vocês estão afiados mesmo, tá? Qual que é o nome? Vamos lá, já não é mais oficial, é o nome usual quando a gente tem um carbono só. Além de met, a gente pode chamar o met de outra forma. Quem é que vai lembrar? Dica, dica. Tem a ver com a picada da formiga. Ô, dica boa, hein? Essa foi fácil. E aí? Hum? Ninguém? Não, não é metil. Forme, sabia? Forme de formiga. Então, vamos lá. Quando temos um carbono, podemos chamar de met, que é a nomenclatura utilizada na IUPAC, né? Ou a gente pode utilizar a forma usual, que ficaria forme. Professor, por que forme? Bom, alguém já tomou picada de formiga? Se não tomou é porque não viveu direito ainda, né? Brincadeira. Então, a picada da formiga, ela vai dar fica coçando, não fica depois? Aquela coceirinha, ou às vezes até dói, né? Aquela reação que você vai ter, aquele exantema, aquela pápula maculosa que você vai ter ali na sua pele, ela é advento de um ácido chamado ácido fórmico, certo? Ou ácido metanóico. Por quê? Porque ele é feito de um carbono só. Então ele seria um ácido orgânico, mais ou menos assim, ó, C, ó, dupla O,
OH, esse aqui você sabe que é o ácido carboxílico, certo? Como o carbono ele faz 4 ligações, ó, 1, 2, 3, faltou mais uma, né? Então esse aqui seria o ácido fórmico, tá vendo? Que vem da picada de formiga. Por isso que esse forme é de formiga. Então pode acontecer de aparecer com esse nome, tá? Alguns vestibulares gostam de cobrar, principalmente o vestibular de faculdade pública, tá? É raro, mas pode vir esse nome e vocês têm que ficar espertos, tá? Quer ver um exemplo legal disso aí? Como é que a gente chama o... Quase entreguei, né? Como é que seria o nome usual desse aqui, ó? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, um carbono com um H e aqui ligado a 4 hidrogênios. Como é que seria a nomenclatura dele, né? Tem um carbono, MET, né? Ele é um aldeído, então AN. Lembram disso? Estão lembrando das aulas do professor Rafael? Ó, um carbono, MET. Ele é aldeído, não faz ligação dupla, nem tripla, nem nada, né? Então, AN. Né? E se ele é um OH, ele é um álcool, né? Então, esse seria aqui o metanol, certo? Metanol, ele pode ter outro nome também, que a gente pode chamar de formol. Ah, entenderam? Então, é mais ou menos por aí o raciocínio, tá? Quando vocês veem alguma molécula com essa terminação forme, lembra que é um carbono, tá? E com dois, vocês me falaram que dois era o quê? Et. ET? Não, et, né? Além de et, a gente pode chamar de quê? Ou, essa é mais fácil, tem que lembrar. Legal, né, Letícia? Vivi, todo mundo gostaram dessa informação, Mel? Então, forme e met é a mesma coisa, tá? Só que na hora de fazer a nomenclatura, vocês vão usar da UPAC, que é met, tá? Mas aí pode vir com esse nome forte. Agora, com dois carbonos, vocês me falaram aqui em cima que era et, né? Além de et, a gente pode chamar de quê? E aí vai outra historinha. A gente pega aqui essa molécula aqui, ó. Vamos usar essa de cima aqui, tá mais fácil. Se eu pegar aqui, então, e fizer assim, colocar um carbono meio aqui, eu formaria um ácido com dois carbonos, certo? Eu chamaria esse ácido de quê? Ácido etanóico, certo? Beleza. Agora, eu posso chamar, além de ácido etanóico, eu posso chamar ele de quê? Ácido, quem vai lembrar? Vou até aceitar o colega aqui. Além de ácido etanóico, eu posso chamar ele de quê? Então, vai outra historinha. Vou contar outra historinha. Então, imagine que esse ácido aqui, já dando a resposta, tá? É a 7, viu? Então, por exemplo, já viram lá no ciclo de Krebs, que a gente vai ter ali sempre dois carbonos, né? Aí não tem o acetilcolina, que ele vai se ligar, né? Então, a acetilcolina, ele se liga à coenzima A, aí vai formar o acetil-CoA. Nossa, professor, tu foi longe. Você lembra dessa informação? Quando a gente vai fazer lá a respiração solar, lembra disso aí? Aí vai sobrar dois carbonos, pega a glicólise, faz a glicólise. Sobra dois carbonos, né? Aí esses dois carbonos a gente chama de A7, acetil. Legal, 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 legal. Tá? E então, esse aqui seria o ácido acético. Entenderam? Ácido acético, a gente chama ele de como outro nome. A gente chama o ácido acético de quê? Quem é que sabe? Essa é fácil.
O ácido acético, que é um ácido que tem 2 carbonos, a gente chama ele de quê? Tem na casa de vocês, lá na cozinha. Vinagre! Aê, Lele, vinagre. Então, o ácido acético, ele se chama ácido acético porque tem 2 carbonos. Tá? Legal essa informação, né? Então, aqui, ó, basicamente, o que acontece? A gente tinha um álcool com 2 carbonos, que vai oxidar e vai formar um aldeído, que vai oxidar e vai formar um ácido carboxílico. Tá certo? Aqui, A7. Professor, mas o que isso tem a ver com a questão? Nada, só estou revisando com vocês. Aqui, então, a gente vai ter uma molécula de álcool, né? C2H5OH. Beleza. Essa molécula de etanol, ela vai entrar em combustão. Vocês lembram que a gente tem 3 tipos de combustão? A gente tem uma combustão completa, uma combustão parcialmente completa ou uma combustão incompleta. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, essa semana passada, na verdade, eu fiz uma aula teórica, né, sobre justamente combustão. Está na plataforma também, vale a pena assistir, tá certo? Então, vamos lá. Outra questão também, pessoal. Aqui, no caso, eu tenho uma quantidade de oxigênio disponível, eu sei que é uma combustão completa. Por que eu sei que é uma combustão completa? Porque a gente vai estar formando gás carbônico. Quando eu tenho uma combustão parcialmente completa, eu vou formar monóxido de carbono. E quando eu tenho uma combustão incompleta, eu vou formar carbono sólido. Vocês querem exemplos disso? Então, o que vai influenciar se ela é completa ou incompleta? Quantidade de oxigênio, tá? Então, vamos lá. Está acontecendo essa combustão dentro do motor do carro, em ambiente aberto e tudo mais, enfim. O carro ele vai conseguir ter uma quantidade de oxigênio suficiente para poder fazer uma combustão completa. Agora, se eu tivesse pouco oxigênio, eu não conseguiria formar tanto CO2, porque não tem tanto oxigênio para isso. O oxigênio ele vai ser roubado pela água, tá? Com isso, a gente forma monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é prejudicial para a hemácia, porque ele se liga à hemácia e não se descola mais. E aí você perde ali a função da hemácia, que é o quê? Carregar oxigênio. Dito isso, você aspirar muito, inspirar muito monóxido de carbono, você mata suas hemácias e morre sufocado, porque a hemácia demora 90 dias para ser produzida novamente e ficar madura, tá? Então, combustão parcialmente completa forma monóxido é aquele mesmo monóxido que sufocou o pessoal na Boate Kiss ou em outros incêndios em lugares fechados, porque tem pouco oxigênio, esse oxigênio é consumido e as pessoas, na verdade, elas sufocam por falta de oxigênio também, mas também pela morte das hemácias devido ao monóxido de carbono. Agora, carbono sólido, quando a gente vai ter uma combustão incompleta? Quando você começa a combustão e tampa, né, ali o oxigênio, então você abafa. Por exemplo, se a gente for cavar um buraco, pegar um monte de toco de madeira, cortar, jogar dentro desse buraco, tacar fogo nesse toco de madeira que está dentro do buraco e tampar, não vai ter muito oxigênio e ele vai ter uma formação de carvão, que é um quê? Um carbono sólido, tá? Que é uma combustão incompleta, porque falta oxigênio. Beleza, pessoal? Então aqui é completo. Sabendo que um veículo movido a etanol, né? Ó, etanol, né? A gente podia também chamar ele de acetanol, por exemplo. Né? Vamos lá. Ele emite 107 gramas de CO2 por quilômetro. E que um veículo elétrico, considerando a matriz energética nacional, emite 89 gramas por gás carbônico por quilômetro. Certo? Então, olha só que legal. Calcule a massa de etanol que deixaria de ser queimada ao optar por um veículo elétrico para uma viagem de 1.000 km. Gente, vamos lá. Você está no contexto do vestibular. Vamos aprender a ser esperto. Qual que é a conta que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando vocês verem uma reação dessa aqui falando em gramas, vocês têm que ficar atentos que você tem que calcular as gramas do que importa, que é o quê? A quantidade de gramas que tem um mol de etanol e quanto tem aqui, ó, de gás carbônico. Meu Deus, professor, como é que eu vou saber disso? Pô, é fácil. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. E do carbono, com essas 3 informações, você consegue aqui já montar.
Mas digamos que você deu branco, você não sabe dessas informações de cabeça, fiz pouca questão, não deu tempo de decorar. Você vai subir aqui, ó, na prova vai ter a famosa tabela periódica, então não precisa mais decorar não, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar essa parada aqui. Ó. Aí, pronto. Olha só que legal. Já tem aqui, ó, tanto o número atômico quanto a massa. Então, ó, massa do hidrogênio, ó, tá vendo? 1,008, tá? É, dá para arredondar. Massa do lítio, ó, 6,9, tá vendo? Do sódio, 23, dá para arredondar 23. Enfim, tá aqui. Ó, oxigênio, 16, vamos dar 16, aqui é carbono é 12, nitrogênio 14, né? Por aí vai. O cloro, né? 35,5, por aí vai. Lá na questão, cadê a questão? Ele tem aqui, ó, 2 de carbono. 2 de carbono seria 24, certo? 24. Mais 5 hidrogênios, mais 5, certo? Mais um oxigênio, que é 16, mais um, né, que é um hidrogênio. Beleza? 24 mais 5 dá 29. 29 mais 1 dá 30. 30 mais 16 daria 46. Ou seja, a massa disso aqui é 46. Ou seja, 1 mol, tá vendo que não tem nada na frente, que quer dizer que tem 1. 1 mol de etanol tem 46 gramas. Beleza. E aqui a proporção tá de 1 para 2. Então, se eu tenho um desse, eu consigo produzir 2 desse, tá? Então, aqui, ó, o carbono, a massa é 12, do oxigênio é 16. Se eu tenho 2 oxigênios, então vai ser 16 mais 16, que dá 32. 32 mais 12 dá 44. Ou seja, 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. Mas aqui eu tenho 2 mols. Se eu tenho 2 mols e 1 mol de gás carbônico é 44, então aqui a gente vai ficar com 88. Gente, foi muito rápido. Ou deu para acompanhar? Cadê o chat? É aqui o cálculo da massa, de boa? Sim, soma, tranquilo, né? Tá, beleza. Ok. Calculei a massa. Agora ficou fácil. Por quê? Ó? A diferença aqui, ó, vocês entenderam que é 107 para 89. Mesmo sendo para 1.000 aqui, você vai multiplicar depois tudo por 1.000, mas assim, dá para fazer por quilos, né? Então você só coloca que é quilos. Ó. Multiplica por 1.000, por que por 1.000, professor? Porque ele falou que é uma viagem de 1.000 quilômetros, tá? Então multiplica por 1.000 aqui, 1.000 por 1.000 aqui também, então vamos fingir que agora é 107 quilos e 89 quilos, tá? Dito isso, então a gente vai pensar aqui, ó, pô, se o etanol ele emite 107 e o elétrico emite 89, se eu quero saber quanto vai ser um em relação ao outro, não preciso fazer duas contas, só subtraio aqui e já começo a fazer minha conta só com esse valor de diferença, tá? Ou seja, a diferença aqui para 1 quilômetro, por exemplo, seria de 107 menos 89. Então vamos lá. 107, isso dá para fazer de cabeça, né, galera? 89, certo? Que daria quanto aqui, galera? 18, né? 18 mesmo? Deixa eu ver. É. 11 mais 7, 18. Beleza. Então, 18. Se a diferença é 18, aí a gente começa a calcular. 18 o quê? Gás carbônico, tá? Então, a gente vai pensar aqui, ó. Pô, 1 mol dele tem 46, então. 46 está para 88, assim como, né? O gás carbônico, né, que a gente quer calcular 18, né? Assim como 18, está para X. Aí aqui começa aquelas regras de 3. Então, 46 vezes 18, dividido por 88, tá? Então, 46
sobre 18. Certo? 46 sobre 18 vezes, né? O outro vai passar. Na verdade é assim, não. Foi mal, galera. 46 vezes 18. Vou ter 88 ali, né? 18. Dividido por 88, agora sim. Isso é igual a x, certo? X, então, no caso aqui, vai dar. Daria para sair dividindo, por exemplo. Vocês podem simplificar isso aqui, pessoal. Cortar aqui, por exemplo, em cima aqui embaixo, ó, ficaria 44. Lembrando que vocês não têm calculadora, né? 44 e aqui ficaria 23. Aí você poderia cortar por 2 de novo. Aqui ficaria 22 e aqui ficaria 9. Certo? Aí vai ficando mais fácil de fazer as contas. Entendeu? Aproximando aqui, ó, se vocês forem mais espertos ainda, por exemplo, no Enem, imagina que essa questão caiu no Enem. Olha que eu ainda não fiz nenhuma conta, nem peguei em calculadora nem nada, ó. Não ficou aqui, ó, 23 vezes 9 dividido por 22. Galera, vamos lá. Olha para as alternativas. O 23 e 22, se eu dividir 23 por 22, galera, vai dar 1,00 alguma coisa, né? Mas vai dar 1. 1 alguma coisa, certo? 1, alguma coisa vezes 9 daria quanto? 9, alguma coisa. Então, a única opção que daria aqui seria a letra B. Com toda certeza. Pode fazer a conta aqui que vai dar 9,4. Tá? Entenderam mais ou menos a manha? No Enem, isso aqui é ótimo, porque antes era uma conta meio feia, né? 46, 18, dividido por 88. Sai dividindo por 2, pô. Viu? Ele quer número par, sai dividindo por 2. Aí depois, assim, só a gente usar o tic-tac. Ó, pô, 23 por 22 dá 1, alguma coisa. Tá? 1, alguma coisa vezes 9 vai dar 9, alguma coisa. Conseguiram acompanhar isso assim? Resposta que é letra B mesmo. O 88 é assim, ó. O CO2, um mol dele tem 44 gramas. Se eu tenho 2 mols de CO2, eu vou ter 88. Entendeu? Se eu tivesse 3, aí vai continuando. Entendeu? Vocês entenderam o meu cálculo ali de cabeça? Diminuam os números, fica mais fácil. Tá? Questão 57 já fiz. Questão 58. No ambiente hospitalar, a biossegurança é essencial para reduzir riscos de contaminação. Para otimizar a lavagem de roupas dos pacientes e dos profissionais de saúde, são utilizados sacos hidrossolúveis. Hidrossolúvel quer dizer que, né, a água, pessoal, ela é polar, certo? Se a água ela é polar, o óleo ele é apolar, porque o óleo e a água não se misturam. O óleo a gente pode chamar de lipídio, certo? Então, quando a gente tem ali uma molécula que é polar, a gente fala que ela é hidrossolúvel. Quando a gente tem uma molécula que ela é apolar, a gente fala que ela é lipossolúvel, tá certo? Então, entende-se assim, tá? Dito isso, elas são hidrossolúveis, de polivinil álcool, PVA. Esses sacos são fechados com as roupas contaminadas e colocados diretamente na máquina de lavar. Durante a lavagem, ela se dissolve na água ali da máquina, né? Pô, legal, né? Então você joga dentro do saco na máquina e o negócio já resolve. A representação desse polímero é o seguinte, então tá aqui o polímero. Gente, vocês lembram que o nome polímetro vem de poli, né? Muitos. Ou seja, na química, para a gente não ficar desenhando infinitamente, a gente coloca a molécula e esse sinal aqui de N aqui embaixo quer dizer que ela vai se repetir N vezes, várias vezes para os lados. Então entende-se que são vários desses aqui formando o PVA, tá? Ele é um polivinil álcool, tá certo? Nesse caso, o PVA se dissolve devido ao quê? Gente, pô, se ele é solúvel em água, ele é polar,
Ele está fazendo o quê? Melhor do que isso. Se ele tem OH, pessoal, isso aqui você não precisa nem pensar muitas vezes. Não vou nem ler os itens ainda. Vamos lá. Quando a gente tem flúor, oxigênio, nitrogênio ligado a um hidrogênio, a gente tem o quê? A gente tem um fenômeno chamado de ponte de hidrogênio, certo? A gente vai ter uma ponte de hidrogênio, tá bom? Que é uma interação intermolecular muito forte, certo? Então, a reação de hidrólise do polímero? Não. Hidrólise é quebra, lise é quebra. Polímero é formação. Então, uma coisa é até contraditória. Hidrólise, jamais, tá? Então, tá errado. As ligações de hidrogênio entre polímero e água. Gente, ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio entre polímero e água vai acontecer? Com certeza, porque a água é H2O. Também é hidrogênio ligado ao oxigênio. Certo? Então, aqui estava fácil. Olha as outras. As interações lipofílicas entre o detergente e o polímero. Gente, ele é polar, ele não é lipofílico, tá? Ele é hidrofílico. Inclusive, está até no enunciado. A quebra dos polímeros em seus respectivos monômeros. Não, não é quebrar ele, tá? Ele vai diluir, é diferente. Ele dilui. As interações de London entre o polímero e o detergente e a água. Também não. Não é London, é ponte de hidrogênio. Então, resposta, letra B de bola. 59. A amônia desempenha um papel importante na indústria mundial. Porém, sua produção pelo Haber-Bosch exige um elevado consumo de energia e é responsável pela liberação de uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Gente, vai uma dica, tá? Tá em alta essa questão de meio ambiente, reação de combustão, efeito estufa, enfim, isso é legal, saber dessas informações. Uma alternativa promissora, e esse processo é uma síntese de uma eletrólise, né, isso aqui, né? Eletroquímica da amônia, pois demanda menor quantidade de energia e possui maior sustentabilidade. Esse processo está ilustrado a seguir. Então, o que é uma eletrólise? Vamos lá. A gente vai precisar gastar uma energia para fazer uma reação acontecer, tá? Diferente da pilha, que é algo mais natural, tá? A composição que vai formar energia. Aqui a hidrólise não, a gente vai gastar energia. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó, a gente está fazendo hidrólise, tá? Para quê? Não sei se vocês estão vendo aqui, a gente tem de um lado H2O, que é água, formando oxigênio. E do outro lado, N2 formando amônia, tá? Moral da história, o que a gente está querendo produzir aqui? Ou melhor, o processo descrito e o agente redutor tá? Então, no processo descrito, quem que é o agente oxidante, quem que é o agente redutor, tá? Vocês lembram quem é agente redutor e oxidante? Vamos lembrar? Para isso, eu sempre gosto de usar um mnemônico chamado Dona Porca. Dona Porca, professor? Que nome é esse? Vai fazer sentido agora. Olha só. Dona Porca. Isso é um R, tá? Dona Porca quer dizer o quê? Quer dizer que em uma reação eletroquímica, a gente vai ter sempre um cátion e um ânion. Alguém que reduz e alguém que oxida, certo? Então, o D é de diminui. Diminui, tá? O O é de oxida, o N é de negativo e o A é de anodo. Ou seja, sempre quem oxida, diminui, é o negativo, é o ânodo, eles vão estar sempre atrelados, tá? Vocês lembram que o oxidante é aquele que dá elétrons. Então, quem oxida, dá. Ou seja, ele está dando elétrons, ele está diminuindo, ele é negativo, tá?
Quando a gente tem ali a porca, né, é o quê? Positivo, reduz, né, é o cátodo e ele aumenta. Então, ao contrário do outro. Tá? Então, se você decorar, você sabe que o outro é ao contrário. E depois é só caçar as letras. Dito isso, olha só que legal. A água, ela está formando gás carbônico. Então, a água antes, ela era como? Ela tinha aqui H2, ó. O hidrogênio, ele tem um NOx mais um. Se eu tenho dois hidrogênios aqui, o NOx do hidrogênio aqui, no caso da C, mais dois, juntando os dois, né? E aqui ficaria menos dois, produzindo equilíbrio. Quando ele vem para esse estado de oxigênio aqui, ele fica zero, está sozinho, tá? Beleza? Isso aí? E aqui do outro lado, o que vai acontecer? Ele estava zero, quadrado não, zero. E vai receber aqui H3+, né? Então ele só pode ser menos 3, certo? Então ele recebeu 3 elétrons, tá vendo? Ele recebeu 3 elétrons, tá? E aqui ele deu 2 elétrons, certo? Beleza. Na verdade, aqui ele recebeu 2 elétrons e que ele deu, né? Então, como um deu elétron e o outro recebeu elétron, a gente consegue ver aqui, ó, quem oxida e quem reduz. Lembrando também que ele está perguntando sobre o agente. O agente redutor, a não ser que seja uma redox, né, um auto-redox, o agente redutor não tem como ele ser quem está reduzindo, porque ele é o agente que vai causar a redução. Então, ele faz no outro. Logo, quando a gente fala quem é o agente redutor, a gente está querendo saber, na verdade, quem está oxidando. Quem oxida dá elétrons, certo? Quem aqui está ficando mais positivo e dando elétron, e quem está ficando mais negativo e recebendo elétron? O nitrogênio recebe elétron, por isso que ele fica mais negativo. Já o oxigênio, ele está dando elétron, porque ele está ficando mais positivo. Ou seja, quem é o agente redutor, ou seja, no caso, quem está oxidando é a água, tá? Então, a água oxida, ela é o agente redutor. Agora, se ele perguntasse quem é o agente oxidante, ou seja, aquele que causa a oxidação no outro, é o nitrogênio, é a amônia, é o nitrito, certo? Entenderam isso aí? Maravilha. Questão 60 é física, biologia, física. Questão 63. Os feromônios são substâncias que promovem a comunicação química entre os insetos. Já viram que formiga elas andam tudo uma atrás da outra? É mais ou menos por aí. Existem diversos tipos com os feromônios sexuais de agregação, de alarme, né, entre outros. Nessa comunicação, a estrutura química e o arranjo espacial dos átomos têm papel fundamental, com certeza. Não é à toa que existem isômeros, né? 3 exemplos de feromônios de insetos são representados a seguir. Então, temos aqui o A, o B e o C. Nas estruturas dos feromônios A, B e C, o número de estereocentros, né, que são carbonos quirais, respectivamente, são. Gente, vamos lembrar, o que diabos é um carbono quiral? Né, vocês lembram? Definição. Carbono quiral é um carbono que obrigatoriamente faz 4 ligações, certo? E essas 4 ligações, elas obrigatoriamente têm que ser o quê? Diferentes. Vocês lembram disso? Então, o que é um carbono quiral? É um carbono que faz 4 ligações e essas 4 ligações são diferentes. Aí vamos lá. No A, primeiro no A. A gente vai ter aqui, ó, um carbono aqui na ponta, só que esse carbono aqui da ponta, ó, ele está ligado a mais 3 hidrogênios, então ele não serve. Aqui, ó, também o carbono também com mais 3. Agora, esse aqui do meio, ó, não, esse aqui do meio, ele está com 2 hidrogênios também. Repetiu um, pessoal, já era, tá? Então também não dá certo.
Agora esse aqui ficou bom, porque esse aqui, ó, ele tem esse pedação todo aqui para um lado, esse pedaço aqui para o outro, esse todinho aqui do outro, ainda tem o hidrogênio, então é tudo diferente. Então, nosso primeiro carbono quiral está aqui. Esse também é carbono quiral? Esse também é carbono quiral, tá? E aí a ideia aqui da questão 133 é essa. Você vai correndo aqui e vai vendo. Então, um, dois, aqui é dupla, não dá certo, porque tem que ser quatro ligações aqui também não dá, aqui também não dá. Aqui na ponta vai ter hidrogênio, três hidrogênios, então não dá também. Agora aqui é um carbono quiral. Ele vai ter esse pedação para um lado, esse pedação para o outro, o metil aqui de um lado e aqui o hidrogênio. Então, legal. Esse aqui também é quiral, porque faz quatro ligações e todas diferentes. Agora, esse aqui, ele não é quiral porque tem o hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro, então não dá certo. Tem duas ligações iguais de hidrogênio aqui, ó, tá? E aqui na ponta tem três ligações iguais de hidrogênio também, dá no meio. Ou seja, no A a gente tem quatro carbonos quirais, certo? Com isso aqui já dá para a gente eliminar a A, a D e a E. A gente vai ficar aqui entre a B e a C. Aí, se vocês forem espertos, vocês vão pular a B aqui, porque parece que só tem um carbono quiral, olha só. E no caso, não é esse porque, ó, esse aqui é pegadinho. Esse aqui não é quiral porque ele tem dois metilos aqui iguais, tá vendo? Tem dois metil aqui igual, tá? Aqui tem uma dupla, aqui não pode ter dupla, aqui é ponta, ponta, ponta. O único carbono quiral aqui é esse aqui, ó. Vai ter aqui, ó, um etil, toda uma cadeia para um lado e o hidrogênio. Então aqui, beleza. Agora aqui vai ser 3 ou 2, né? Vamos ver. Aqui não pode. Um carbono quiral, outro carbono quiral. E aqui não é porque ele tem dois, certo? Então, pegadinha do malandro. Dois aqui sem gosta, né? Dito isso, se a gente estava entre a B e a C, só tem dois ali, então a resposta deve ser C, tá? Biologia, tem aquela ali de química, outra, preciso mais duas aqui. Ok. As bebidas energéticas são populares entre os trabalhadores e estudantes devido à promessa de aumentar a energia e a concentração durante atividades. Isso se deve à presença de cafeína e açúcar. Entre outros, a figura a seguir apresenta uma comparação das quantidades desses componentes do energético e no refrigerante. Então, olha só, que legal. Ao comparar a composição química das duas bebidas, fica evidente que, gente, concentração, olha, está falando de concentração, que é a concentração de. Quando a gente fala de concentração, você tem que lembrar que concentração é C é igual a massa, vocês lembram disso? Sobre volume. Por exemplo, quando vocês vão tomar um remédio que é líquido, ou ampola, a concentração dele vai ser, por exemplo, miligrama por litro, grama por ml, enfim. Entendeu? Então, a massa por volume, certo? Certo. Dito isso, olha só. Na lata do refrigerante, a gente vai ter aqui, ó, 35 gramas de açúcar, que é a massa, para 350 ml, que é o volume. Dividindo um pelo outro, vocês conseguem ver que tem uma proporção de 10, mais ou menos? A cafeína é a mesma coisa, ou seja, aqui dá 10, proporção de 10, como se fosse. Aqui, se você for dividir também, ó, 25 gramas de açúcar para dentro, então que daria 10, também a proporção, certo? Só que, na hora de o energético ele é 3 vezes mais a questão aqui, tá? Ele é um pouco mais de 2 vezes a cafeína do outro. Né? Então, aqui seria como se fosse 30. Ele é 3 vezes mais, na verdade. Né? Então, aqui é como se fosse 30. Se tudo ali é 10, aqui é como se fosse 30, proporcionalmente. Tá? Então, vamos lá. Açúcar e cafeína no refrigerante é a mesma? Não. Cafeína do energético é maior. Cafeína no energético é 2 vezes maior do que no refrigerante? Não, é 3 vezes maior.
tá? Duas não, três. Cafeína no refrigerante é maior do que a de açúcar no energético? Não, ao contrário. A do energético tem mais cafeína do que o refrigerante, certo? O açúcar energético é o mesmo do refrigerante? Sim, o açúcar sim. O açúcar é 10 para 10, certo? Então aqui, letra D. Cafeína no energético é maior do que o do açúcar no refrigerante? Também não, tá? Não tem nada a ver, né? A cafeína do açúcar depois. Então, resposta letra D. E para a gente fechar 70, na produção de massas alimentícias, né, bolo, pão, etc., o crescimento da massa é obtido por meio de fermentos biológicos ou químicos. A fórmula química do gás responsável pelo crescimento da massa em ambos os processos é. Gente, então vamos lembrar o que é o processo de fermentação? No processo de fermentação, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá, lembra a molécula de glicose? C6, H12, O6, né? Quando eu pego essa molécula de glicose e quebro ela, a gente faz uma glicólise, né? A gente faz uma glicólise. Eu vou transformar em quê? Em A7 e gás carbônico, certo? O mais A7, né? O acetil. Esse acetil, ele não vai encontrar um meio para conseguir entrar na mitocôndria, por exemplo, ela não faz, ele é uma fermentação. Então, reação de fermentação, ela só fica ali para a glicose. O que vai liberar? Gás carbônico e um grupo A7, que esse grupo A7 vai formar um grupo de ácido lático, tá? E esse ácido lático ele vai tentar produzir por meio de uma via extra ATP, que é a energia que você precisa, tá? Mas aqui ele está perguntando qual que é o gás que vai estar relacionado à fermentação. Então, na hora de você fermentar, vai ser um gás liberado. Qual que é o gás liberado? Gás carbônico, tá? Lembra disso aí. Duas moléculas de gás carbônico vai ser liberado aqui por quebra de glicose. Então, resposta da letra A. De boa, galerinha? Acho que aqui finalizou. Tranquilo, né? Mel, Letícia, Vivi, Sabrina. Fechou então, galerinha. Boa noite para vocês, viu? Deus abençoe. Vamos revisando aí qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem mandar mensagem. Tá bom? Tchau, tchau, galerinha. Até mais. Vou parar de gravar aqui.